A gente geralmente reclama do porteiro, fala que ele não está fazendo o trabalho dele corretamente, que libera qualquer um, que qualquer pessoa entra nesse prédio. Mas será que a gente dá as corretas condições para ele desempenhar bem a função dele? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as condições de trabalho do porteiro. Por que esse assunto é interessante? Porque se eu não dou boas condições de trabalho para o porteiro que me protege, como é que eu vou me sentir protegido? Será que vale a pena só a gente reclamar do porteiro ou quem está contratando o serviço de portaria, quem tem um porteiro, precisa se atentar a algumas coisas? Então a gente vai falar de algumas dicas extremamente importantes, Hoje a gente separou 4 para falar sobre elas. É importante você ficar até o final do vídeo para ouvir todas, porque todas são igualmente importantes. E a gente vai descobrindo que boa parte dos erros do porteiro são culpa nossa, de quem contrata, Às vezes, é claro, tem profissionais e profissionais, mas muitas vezes a gente não dá condições de trabalho corretas para o porteiro poder exercer bem a função dele, Eu vou dar o seguinte exemplo, Vamos pensar o seguinte, tem um porteiro num prédio, e aí ele chega lá no primeiro dia de trabalho, empenhado, ele quer barrar todo mundo, Eu vou controlar o acesso desse lugar aqui de forma excepcional. E aí chega lá, mas ele não tem um sistema de controle de acesso. Então, ele que aperta o botão lá e ninguém se identifica perante esse sistema de controle de acesso. Então ele não sabe quem que é morador, quem que não é, quem está autorizado, quem não é. E todo mundo quer que ele decore, E aí quando chega um morador, por exemplo, e ele barra o morador acha ruim. Fala assim, mas eu moro aqui no prédio há 20 anos e você está me barrando agora, isso é um absurdo, eu vou reclamar com o síndico. E gera uma reclamação sobre aquele porteiro. E aí aquele porteiro se desmotiva, Então ele fala, acabei de barrar uma pessoa, estou sendo chamado a atenção por causa disso, e ele passa a não barrar mais as pessoas, Então, o que é importante? A gente ter, primeiro ponto, um sistema de controle de acesso. Quem é morador, quem tem acesso àquele local, quem trabalha naquele local, ele tem que ter a forma de ele se registrar e ele abrir a porta para ele mesmo. Porque se o porteiro tiver que abrir da cabeça dele tudo, todas as portas, você está exigindo dele uma capacidade que nenhum ser humano tem, Então, primeiro ponto, tem um sistema de controle de acesso bem feito, que os moradores ou frequentadores daquele local consigam entrar e sair por conta própria. Isso é simples, hoje em dia isso é muito barato, Qualquer sistema de controle de acesso hoje você consegue dividindo isso para um condomínio, para uma empresa, isso não fica um preço exorbitante. E junto com o sistema de controle de acesso, o que é muito importante mesmo, é ter um cadastro efetivo das pessoas que estão ali, Então você vai vincular o sistema de controle de acesso, que são as biometrias, as tags, as senhas, com as pessoas. Por quê? Vamos supor que você chegue lá um dia e não esteja funcionando o sistema de controle de acesso, Por exemplo, você tentou passar digital, mas deu um problema no leitor digital. Ou você entra naquele local usando uma tag, aquela tagzinha de aproximação. E você esqueceu sua tag aquele dia. Normal, Qualquer uma pessoa pode esquecer. Como é que o porteiro vai conseguir consultar que você é você mesmo, E aí se você tiver um cadastro bem feito, que é o segundo ponto que a gente está falando aqui, ele pode consultar aquele cadastro, te perguntar algum dado, por exemplo, tem seu cadastro completo, tem seu nome, seu CPF, tem a data de nascimento, tem seu telefone, tem seu e-mail. E aí ele pode, hoje ele vai te cobrar, por exemplo, a sua data de nascimento. Qual que é a sua data de nascimento? Você confirma para mim? E aí ele já pega um dado seu. Amanhã ele vai te cobrar um CPF. Então ele tem mecanismos para ele poder saber que você é você mesmo. Isso que é importante, porque o porteiro ele só vai conseguir te barrar se ele souber quem é você. Se não souber, se não tiver como confirmar, ele não vai conseguir te barrar. E outro ponto que é importante, um terceiro aspecto, uma distância segura. O porteiro geralmente ele fica dentro da portaria, mas essa portaria ela está de cara com a rua, porque senão alguém pode chegar direto da rua e render o porteiro. Ou para ele poder conversar com a pessoa, ele precisa abrir o primeiro portão e a pessoa já fica de cara com ele, Por quê? Porque se o porteiro não tiver uma distância segura para barrar as pessoas, como é que ele vai se sentir confortável em barrar alguém? Ele está lá cara a cara com um sujeito 2x2, forte, com cara feia para ele, falando que é morador, que mora ali há 20 anos e o porteiro barrando ele. Então o porteiro ele tem que ter essa distância segura. Então a gente tem que fornecer um ambiente físico estruturado ali para que ele tenha essa distância, inclusive dos entregadores. Se o porteiro estiver de cara com os entregadores, pode ser que ele seja rendido naquele momento que ele está recebendo uma correspondência,
Então tudo isso dificulta um pouquinho. E o último ponto que eu queria trazer, né, que é um ponto que a gente às vezes pega na ferida de alguns administradores, síndicos, né, os procedimentos claros, né? Por exemplo, se o porteiro ele não tem um procedimento claro, como é que ele vai tomar uma decisão em alguns casos que esteja ali nas minúcias daquela regra? Por exemplo, a gente tem a liberação em caso A, pode liberar. Caso B, não pode liberar. Isso foi o que foi passado para o porteiro. Mas sempre tem no dia a dia da portaria o caso C, D, E, que ele tem que flexibilizar. Por exemplo, para entrar no condomínio tem que fazer o cadastro do veículo, né? Mas e aí, se a pessoa estiver no Uber, né, tem que fazer o cadastro? Não, tem que fazer também. Beleza. Mas se for Uber para pegar o morador, se for Uber para deixar o morador, tem diferença de cadastro? O morador só pode passar a digitar, abrir a janela do Uber, passar a digital dele e entrar? E aí o porteiro não precisa cadastrar porque foi o morador que usou a digital dele. E tudo isso vai minando um pouquinho, né, a própria... o que eu diria? A própria vontade do porteiro. Por quê? Você não define procedimentos claros, né? Toda hora você cobra uma coisa diferente dele, toda hora você chama a atenção dele por questões que ninguém nunca explicou, que ninguém nunca passou. Isso vai minando um pouquinho, né? E eu tô dizendo tudo isso, mas assim, a gente sabe que do lado do porteiro também tem que ter um bom profissional, um profissional competente, que seja proativo, que identifique os problemas e passe para frente. Mas eu estou dizendo do outro lado, né? Do lado que contrata, do lado que quer um porteiro que seja efetivo, do lado que é exigente e que muitas vezes não dá as condições de trabalho para o porteiro, tá bom? Então a gente pensar como administradores, como síndicos, como donos de empresa, quais condições de trabalho a gente está dando para o porteiro, né? Porque a gente vai cobrar do porteiro que ele seja tudo isso, que ele tenha, que ele consiga resolver os problemas na hora, mas também se a gente não fizer ao nosso lado, a gente nunca vai conseguir ter um trabalho bem feito também, tá bom? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Comenta aqui, por favor, se tem alguma outra dica que você quer que eu comente sobre ela no próximo vídeo, que eu acrescente, tá? E se inscreva no canal para continuar assistindo os vídeos aqui, tá bom? Um abraço para todos, tchau, tchau.